Os nazistas entenderam que a pintura e a escultura não eram os instrumentos mais eficientes para transmitir as suas ideias. Precisavam alcançar uma audiência bem maior e, para tanto, escolheram meios mais poderosos, como desfiles militarizados, comícios gigantes, um programa nacional de construção e a comunicação de massa que então surgia. Arte no Terceiro Reich. Segunda parte. A máquina de propaganda. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Heiser auf diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, wie endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben. A propaganda, uma arte em si mesma, segundo Hitler, converteu-se numa sutil ferramenta, principalmente o rádio, utilizado para introduzir os seus valores em todas as casas. No primeiro ano de poder, o partido desenvolveu um rádio barato para o povo. Logo, esse rádio passou a ser o componente mais importante da máquina de propaganda. No começo da guerra, havia 12 milhões de ouvintes. Não que a audiência individual fosse desestimulada, mas como era de costume, a experiência tinha que ser coletiva. Evitava-se assim qualquer discussão subversiva e impedia-se a audiência de transmissões estrangeiras. Visando atrair a maioria dos ouvintes, os programas eram produzidos com uma calculada mistura de entretenimento ligeiro e música clássica alemã. Haus des Rundfunks. Künstlereingang. Jawohl. Jawohl. Abfahren! Der Kameradschaftsdienst des Großdeutschen Rundfunks übermittelt dem Unteroffizier Herbert Haller viele liebe Grüße von seiner Ehefrau. 7 Uhr. Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Hohe Auszeichnungen. Das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhielt gestern Hauptmann Walter Nowotny. Hoher Klang zur Morgenstunde. Uhr. Der Wehrmachtbericht. Führer Hauptquartier, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Tante Elfi spielt jetzt mit euch. Ein Hitler? Wendelleiter vom Dienst? Ja, bitte? Sondermeldung. Sondermeldung. Aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Como de costume, a cultura germânica era uma das maiores prioridades. Emprestava uma ilustre camuflagem ao lado mais aceitável de um sistema tirânico. Razão pela qual muitos o aceitaram. Até Mozart foi utilizado para dar credibilidade ao sistema. Stelle, an der vor 150 Jahren die sterbliche Hülle Mozarts aufgebahrt war, fand eine weihevolle Gedenkfeier statt. Reichsleiter Baldur von Schirach legt den Kranz des Führers nieder. Os concertos sinfônicos eram frequentes. A Nona Sinfonia de Beethoven passou a ser uma das peças favoritas do partido. Com o êxodo de tantos músicos, os nazistas tiveram que garantir a permanência de pelo menos alguns dos mais notáveis. Músicos famosos como Wilhelm Furtwängler, Walter Giesigen, Eugen Jochum e Elisabeth Schwarzkopf concordaram em tocar sob a bandeira nazista. Tais concertos foram filmados e eram exibidos para audiências apropriadas.
Hitler era obcecado pela música de Richard Wagner. Sua visão do mundo foi muito influenciada pelo antissemitismo de Wagner, por suas ideias sobre a raça escolhida e pela mística irmandade pelo sangue. A Alemanha foi um dos primeiros países a desenvolver a televisão. A transmissão dos Jogos Olímpicos de 1936 serviu como vitrine para mostrar o preparo e a força alemã, bem como sua competência tecnológica. Allen Berliner Fernsehstuben konnte man ohne Zwischenschaltung von Film die Olympiade miterleben. Aqui também artistas famosos eram usados para seduzir os espectadores. Os programas tinham que ser atraentes. Uma vez fisgado, o povo não tinha como escapar das mensagens políticas. Joseph Goebbels, o ministro do Reich para a propaganda e o esclarecimento, verificava que a mídia seguisse a linha partidária. Manchmal bis in die tiefen Nächte gefangen hält. Dieses deutsche Volk immer... Oh, please, my boy, will you tanz mit mir? Mais oui, madame, es avec plaisir. Okay, my sweetheart, ich liebe you. Na música popular, os nazistas também tiveram que substituir muitos cantores e atores exilados. A cantora latino-americana Rosita Serrano, a húngara Marika Hoek, o cantor holandês Johannes Hester. Todos continuavam a aparecer regularmente no cinema e no rádio, para que as pessoas pensassem que tudo continuava como sempre, civilizado e cosmopolita. Os nazistas tentaram substituir Marlene Dietrich, que tinha ido para a América, pela superestrela sueca cantora Zara Leander. Os sucessos de Leander, A Miracle Will Happen Someday and This Isn't the End of the World, foram úteis para levantar a moral quando a derrota estava próxima. Tudo continha a mesma mensagem: somos invencíveis, somos os melhores. Enfatizavam-se as vantagens da tecnologia alemã, a qualidade das suas câmaras, filmes coloridos, automóveis e maquinaria. Acreditava-se que isso era a melhor maneira de reafirmar a liderança mundial da Alemanha e apagar o sentimento de inferioridade que muitos sentiam como resultado da derrota da Primeira Guerra Mundial. Hitler era um homem responsável por tudo isso. Ele aparecia inaugurando feiras, inspecionando carros, colocando pedras monumentais e até construindo estradas. Tudo de acordo com a visão exagerada que tinha de si mesmo. England schreibt, der Bau der Reichsautobahnen ist für den deutschen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. Das deutsche Straßennetz setzt Deutschland an die erste Stelle unter allen Ländern der Welt. Holland. Bewunderung erfüllte uns für die große Arbeit, die hier geleistet wird. Jugoslawien. Wie die Pyramiden von der Geschichte der Pharaonen erzählen, sollen die wunderschönen Autostraßen ewig das deutsche Volk an die ungewöhnlichste Persönlichkeit seiner Geschichte erinnern,
an einen Volksgenossen, welcher aus nichts und ohne Hilfe von außen, nur durch eigene Kraft, ein neues Reich geschaffen hat. Parte do mito de Hitler deve-se ainda hoje às estradas que construiu. Elas foram outro símbolo do glorioso e incansável movimento nacional socialista. A construção desta criativa rede rodoviária teve motivação política e estratégica. Planejada como um meio rápido para conquistar o resto da Europa, serviu ainda como fonte de emprego e como alavanca para a economia. As superestradas foram um extraordinário tour de force técnico e estético. Suas estupendas pontes com acostamentos excelentes são magníficos exemplos da arquitetura moderna. Foram projetadas pelos melhores arquitetos e construídas em harmonia com o meio ambiente. Os nazistas preferiam dois estilos arquitetônicos, nenhum deles original. O primeiro, o monumental, baseado no neoclassicismo. O segundo era um estilo campestre, refletindo a ideia de artes e artesanato. Empregado em projetos habitacionais populares e em hospedarias para jovens, estava de acordo com os valores tradicionais. Für die wandernde deutsche Jugend, die ihre Heimat kennenlernen soll, sind in allen deutschen Gauen Heimstätten nach örtlichen und bodenständigen Vorbildern errichtet worden. Morgen, Lordchen. A arquitetura moderna não foi aceita sem restrições. Muito antes de Hitler chegar ao poder, o tipo ideal de telhado já era controvertido. O moderno reto contra o tradicional de curvas. Foi fácil para os nazistas explorarem o meio popular de qualquer modernidade, o mesmo que haviam feito para as artes visuais. Muitos conjuntos construídos durante a República de Weimar, Siedlungen, foram projetados por arquitetos famosos, alguns deles defensores do movimento modernista. Os nazistas não rejeitaram os trabalhos desses pioneiros, mas trocaram o aspecto modernoso da sua arquitetura por um culto da arquitetura popularesca. O telhado inclinado com as janelinhas salientes se tornou um símbolo poderoso. As casas com seus pequenos jardins eram a melhor maneira de encorajar o povo a ter filhos e de unir as pessoas numa única nação. A rejeição da cidade e o amor nazista pelos vilarejos bateu com os sentimentos que muitos sentiam a favor de uma era pré-industrial. A arquitetura, os filmes, as pinturas e as canções louvavam as virtudes da Heimat, da terra natal que deveria ser defendida pela nação inteira. Nas áreas mais remotas do Reich, Hitler construiu as suas Ordensburgen, ou as escolas de treinamento de Hitler. Eram instituições de elite para os racialmente puros, construídas em pedra e madeira, imitando fortalezas medievais. A arquitetura era sóbria, masculina, feita à imagem dos seus habitantes. Representava o poder e os valores eternos. Cada faceta dos edifícios lembrava a ideologia nazista. A decoração era simples e funcional. Tudo ajudava na formação do caráter. Havia salas para festas e para reuniões. As rotinas ritualizadas ajudavam a forjar um sentimento comunitário e a extinguir qualquer possibilidade de dúvidas e autoquestionamento. O partido cuidava de você. Und hier ein paar Bilder aus dem Leben der Adolf Hitler Schüler auf der Ordensburg. Abendliches Konzert. Musischer Unterricht.
In der Kunstschmiede. In den Schlafsälen herrscht peinlichste Ordnung und Sauberkeit. Era o jovem, acima de tudo, que Hitler tentava seduzir com seu programa cultural. O amor pelo popularesco não era uma prerrogativa só das bases. Hitler e a elite do partido adoravam um jeito bávaro de ser. O próprio Hitler construiu uma casa de campo em Berchtesgaden, onde recebia convidados estrangeiros e viveu com Eva Braun. Martin Bormann e Hermann Göring também tinham casas de campo aqui, a maioria ligada por túneis subterrâneos. A casa conhecida como Ninho das Águias foi construída no topo do Monte Kehlstein, a 2.000 metros de altura. Para alcançar o Ninho das Águias, que era a casa de chá de Hitler e Eva Braun, era necessário caminhar através de uma passagem abobadada cortada no coração da montanha. Um luxuoso elevador levava os visitantes ao topo, 150 metros acima. Os visitantes sentiam que estavam na presença do líder no mundo, um homem acima de todo o resto. Alguns edifícios escaparam a este tratamento campestre. As fábricas e as indústrias não eram construídas de acordo com o estilo fascista. Usavam tecnologias modernas. A Força Aérea, que se considerava mais aristocrática das armas, resistiu aos estilos tradicionais e construiu seus prédios no estilo moderno. Hitler tinha pouco interesse por projetos habitacionais, mas participava integralmente no projeto dos edifícios públicos. Ele se via como artista da nação e, acima de tudo, seu arquiteto. Gostava de exibir o seu conhecimento arquitetônico, gostava de ser fotografado com plantas e maquetes. Acreditava que a arquitetura era a melhor das artes, era a única arte que nunca o desapontou e da qual poderia esperar novos rumos. O século XIX tinha legado uma diversidade de estilos arquitetônicos, indicativos de uma nostalgia geral por um mundo mais estável e tradicional. Uma mistura de elementos do neoclássico, do neogótico e mesmo do neo-egípcio. Hitler também preferia os edifícios desse tipo. O Valhalla em Regensburg e o Befreiungshalle em Kallheim foram dois dos monumentos do século XIX que Hitler ocupou para seus próprios propósitos. Eles se tornaram lugares de peregrinação para o partido. Hitler esteve aqui para colocar uma coroa de flores em homenagem a Anton Bruckner, mais uma apropriação de um herói cultural do passado. O impressionante senso de antiguidade e continuidade dessa arquitetura foi copiado em muitos edifícios do Terceiro Reich. Munique viria a ser a capital do movimento político, o lugar central do partido. A Königsplatz, com seus edifícios neoclássicos, foi reprojetada para ser um dos principais templos dedicados ao culto dos rituais nazistas. Os comícios gigantes eram o aspecto mais impressionante da máquina de propaganda nazista. Hitler, o senhor da multidão, entrava por uma avenida humana, uma via triunfal de corpos vivos, como Goebbels a descreveu. Oskar, Körner,
Hans-Erich Rickmann. Uma lista de chamada dos mortos era lida na frente do Templo da Honra. Presente, respondia a multidão, uma imitação macabra da Via Sacra. A apropriação da liturgia cristã era um constante artifício nazista. Meticulosamente coreografava-se um complexo arranjo visual dos uniformes e do local de posicionamento dos grupos. Uma fascinação pela geometria, pela forma estruturada. As pessoas agrupavam-se como se moldadas por uma vontade invisível. Criou-se uma nova expressão corporal coletiva, que sincronizava o movimento simultâneo de milhares, movendo-se ao mesmo tempo, formando esculturas, perfilando-se, levantando o braço para a saudação fascista. Um balé sinistro, uma celebração estonteante que embriagava o cérebro, levando a uma espécie de êxtase. Seguia-se a ascensão de Hitler para uma posição elevada, de esplendor solitário, acima de um mar de bandeiras vermelhas, isolado como um deus. Esses comícios eram Gesamtkunstwerk de Hitler. Neles, ele criava sua mais deslumbrante produção teatral. Nuremberg, até ser destruída, era uma das cidades medievais melhor preservada da Alemanha, obviamente atraente para a ideia do patriotismo de Hitler. Foi aqui que construiu estádios gigantescos, a moldura arquitetônica para seus comícios em massa. Trust planejou uma área enorme de 30 km² do tamanho de uma cidadezinha. Depois que morreu, a responsabilidade passou a Albert Speer. Seria o maior complexo do gênero em todo o mundo. Para dar uma ideia dessa empreitada megalomaníaca, basta citar que o Zeppelin Field tinha um estádio para 240 mil espectadores. O March Field comportaria 500 mil visitantes. Os edifícios viraram depósitos de multidões, palcos para os grandes eventos, e as pessoas passaram a ser parte da arquitetura, como as esculturas, os mastros, as arquibancadas e as tochas. A arquitetura maciça inflou enormemente o mito do Führer. O enorme palácio do Congresso, projetado pelo arquiteto Ludwig Ruf, jamais foi concluído. Sua arquitetura lembra do Coliseu, emprestando-lhe um sentido de permanência. As melhores palavras para descrever esse edifício eram austeridade, sobriedade, nórdico. Eram mantenedores do poder eterno de Hitler. Dentro foram planejados um imenso teatro e uma sala de assembleias, usando as mais modernas técnicas de iluminação e aquecimento. No teto gigantesco, uma enorme clarabóia abria-se para o céu. Cada uma das principais cidades alemãs deveria ter um estádio gigantesco para os comícios. Hitler contratou o arquiteto Werner March para construir um estádio em Berlim, com capacidade para 100 mil pessoas. Assim como em Nuremberg, tratava-se de muito mais do que um simples estádio esportivo. Era um templo. Construído com pedras de toda a Alemanha, era mais uma expressão do esforço comunitário. Foi ideia de Hitler decorar todo o estádio com trabalhos dos seus escultores favoritos: Wackerle, Brecker, Thorak e Kolb. Seus trabalhos acentuavam a difusa mensagem política do lugar. Utópicos e propagandistas, eles exaltavam as virtudes da raça germânica: determinação, saúde e heroísmo. Os Jogos Olímpicos de 1936 foram um palco apropriado para exibir a nova arquitetura e escultura. Hitler abriu os Jogos frente a uma multidão internacional. Um coral cantou o hino olímpico, composto pelo compositor mais famoso e prestigiado da Alemanha, Richard Strauss. Não foram só os alemães que ficaram encantados com a demonstração de vitalidade e cultura. Em 1938, Hitler comissionou Albert Speer para construir uma nova chancelaria.
Os críticos contemporâneos elogiaram a sua austeridade, caráter germânico e imponente estilo Der prussiano. gewaltige Bau der neuen Reichskanzlei dient auch den großen repräsentativen Empfängen der Regierung. Der erste Staatsakt in diesem Hause war der Neujahrsempfang der ausländischen Diplomaten durch den Führer Großdeutschlands in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop. Der ungarische Gesandte, der Botschafter Japans, der Botschafter Italiens. Antes de entrar na chancelaria de Hitler, os carros passavam por um luxuoso pátio, feito para paradas militares. A entrada era ladeada por grandes colunas e coroada por uma águia e a suástica. De cada lado ficavam duas grandes esculturas de Arno Breker, o partido e o exército, guardiões da chancelaria e de toda a nação. O rígido exterior contrastava com o bombástico e teatral interior, uma reflexão do gosto no Vorrisch da elite nazista. Vitrine enganosa copiada de sociedades feudais, os interiores dos prédios oficiais eram de um esplendor premeditado, feito para atordoar o visitante e forçá-lo à subserviência. Tudo, o tamanho dos cômodos, as grandes escadas, a decoração exagerada, os candelabros, tudo proclamava que aqui viviam e trabalhavam pessoas de uma classe superior. Mesmo os edifícios administrativos era a ideologia do regime. Sua ordem arquitetônica representava uma nação disciplinada. Pouco foi produzido naqueles anos que transmitisse qualquer sentimento de alegria ou espontaneidade. Como em seus discursos, a arquitetura de Hitler era inflada, repetitiva e banal. Os arquitetos usavam a linguagem do classicismo, mas pouco restou do traço preciso dos grandes arquitetos do século XIX. A maioria da arquitetura do Terceiro Reich não tinha qualquer senso de escala. Os edifícios públicos tornaram-se cada vez mais dominadores. Faziam as pessoas submissas e as inferiorizavam. Esta é a Academia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Baviera. Nunca foi construída, mas pode dar uma ideia do que viria a acontecer. Os pesados edifícios foram projetados por Hermann Giesler. Raramente conseguiu-se reproduzir a sua enorme brutalidade. Inspiravam temor e fascinação e ainda continuam a fazê-lo. À medida que se tornava mais poderoso, Hitler perdia o interesse por edifícios isolados. Ele passou a pensar numa escala muito maior. Ao mesmo tempo que cidades inteiras viravam ruínas, uma por uma, Hitler sonhava com construções cada vez maiores. Foi uma das suas inúmeras contradições, uma vontade de construir e destruir ao mesmo tempo. Embora adorasse Roma e Paris, Berlim deveria ofuscá-las tanto em tamanho quanto em esplendor. Numa manhã logo depois da ocupação da França, e tendo seus favoritos como companheiros, o escultor Arno Breker e os arquitetos Albert Speer e Hermann Giesler, Hitler resolveu passear pela deserta capital francesa. A visita apressada do conquistador foi a inspiração para o planejamento da nova capital da Alemanha. A cidade do século XIX deveria ser destruída e substituída por uma nova, um enorme projeto construído em torno de uma autoestrada de 39 quilômetros. Die Ost-West-Achse, die die ordnende Hand des Führers mit genialem Weitblick in das Chaos der unorganisch gewachsenen Stadt zeichnete, wird mit der entstehenden Nord-Süd-Achse Ausgangspunkt für die kommende Gliederung Berlins sein. Não havia lugar para modéstia nesse regime. A avenida principal, flanqueada pelos grandes edifícios públicos, destinava-se a criar a perspectiva imperial digna de uma potência mundial, e terminava num arco triunfal.
Hitler passava horas em transe, olhando para os modelos que Speer lhe havia feito. Os modelos ficavam bem iluminados, na chancelaria do Reich. Lá, Hitler fantasiava ser o grande patrono de uma arquitetura que desbancaria Babilônia e Luxor. Seu amor próprio excessivo exigia que sobrepujasse o resto da história. Entretanto, como muitos sonhos de Hitler, esses planos grandiloquentes permaneceram na prateleira. Nach einem sich über Jahre erstreckenden Plan wird Berlin ein klares, vom nationalen Bauwillen getragenes Gesicht erhalten. Einer der repräsentativsten Plätze des neuen Berlin wird der runde Platz werden. An den Gebäuden, die ihn kreisförmig umschließen, kann man die zweckvolle Klarheit und den schöpferischen Geist erkennen, der die Baukunst des Dritten Reiches für die Zukunft bestimmen wird. Era para existir um grande saguão comportando 2.000 pessoas, baseado no arco triunfal dos primeiros desenhos de Hitler. Era coroado pela águia do Reich, segurando a suástica. Pediu-se ao principal escultor nazista, Arno Breker, que projetasse uma fonte de 160 metros de diâmetro, com a figura de Apolo elevando-se por 6 metros de altura. Goebbels escreveu: Berlim tornar-se-á a capital que terá o controle absoluto da Europa, ou mesmo do mundo. Os noticiários cinematográficos e documentários não tinham qualquer compromisso com a realidade, faziam a sua parte na máquina do faz de conta. Durante a guerra, o Ministério da Propaganda empregava mais de 400 cinegrafistas para manter a imagem de uma grande e vitoriosa nação alemã. Profissionais competentes fizeram uso de sua experiência em filmes de longa-metragem, usando técnicas sofisticadas e estilos inovadores. Cineastas, com a aprovação do Ministério do Esclarecimento e da Propaganda de Goebbels, manipularam as pessoas, editando de maneira seletiva e fazendo contrastar vividamente as imagens, técnicas aprendidas com Leni Riefenstahl, cujos filmes Olimpíadas e Triunfo da Vontade foram os exemplos mais habilidosos e reveladores da propaganda nazista. Walter Frenz, o cinegrafista de Riefenstahl que filmou as regatas no filme das Olimpíadas, mostra a mesma técnica dos filmes de propaganda. Os ângulos da câmera fazem com que o espectador se sinta no próprio barco. Na maratona, os close-ups dos pés e da sombra do corredor fazem a audiência sentir a solidão do atleta. Sua fadiga é transmitida pelo uso da câmera lenta. O crescendo musical indica que a vitória vem chegando. As reportagens reais sobre a guerra foram tratadas como num filme qualquer. Os cinegrafistas acompanhavam os navios nas batalhas, garantindo-se assim o envolvimento da audiência. Wieder ein Treffer! Achtung, Stromgeräusch in 60 Grad. Sie kommen näher. Ein Zerstörer jagt das Unterseeboot. Wasserbomben! Teil der Ostfront! Os frequentes close-ups de rostos alemães para realçar discursos de Goebbels ou Hitler eram outro artifício cinematográfico para aumentar a identificação das pessoas com o evento. Vimos esses rostos reaparecer em vários filmes durante discursos, concertos e comícios. A edição era astuciosa.
Reparem como a frase "eu acredito" vai aparecer junto com uma face devotada, e a palavra batalha com um soldado. Vorgestern sagte mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Truques simples foram usados para transmitir a mensagem desejada. Adicionaram-se novas trilhas sonoras para realçar cada evento. Outra técnica era mostrar a coreografia do balé militar, a mesma que foi explorada nas marchas de Nuremberg. Omitia-se o lado sombrio e sinistro da guerra. As deportações de judeus era tema proibido para exibição. Estes filmes nunca foram distribuídos, foram guardados em arquivos secretos. Apesar da crescente retirada das tropas alemãs, o soldado ainda era visto como um herói. A derrota era reservada para os russos, como esses prisioneiros da guerra. Auch das sind Sowjetsoldaten. Depois da derrota de Stalingrado, a verdade sobre as mortes e sobre o sofrimento das tropas alemãs não mais podia ser escondido do público. 1.250.000 soldados alemães morreram em Stalingrado. O que se mostrou para o povo foram as tropas alemãs derrotadas pelo clima, pelo inverno gelado, não pelas tropas inimigas. Tudo foi feito para iludir. Esses canhões foram destruídos logo após a filmagem, e a maioria dos soldados que apareceu morreu logo em seguida. Mas quando o filme foi mostrado com a ajuda da música de Liszt, no noticiário de Goebbels, parecia a celebração de uma vitória. Durante 1942, enquanto as tropas de Hitler experimentavam uma amarga derrota na frente russa, Veit Harlan, o diretor mais famoso do regime, rodou o filme mais caro já realizado pelos nazistas, O Grande Rei. Era a história de Frederico o Grande, um dos modelos frequentemente retirados do repertório histórico para estabelecer comparações com Hitler, o grande líder. O papel principal foi de Otto Gabür. Parte das suas falas foi diretamente copiada dos discursos de Hitler. Era uma chamada resistência. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Die Armee greift an. Also schreibe mir auf. Na cena final, o rei Frederico visita seu povo. A mulher trabalhava pelo marido. O país é reconstruído pelo esforço comunitário. Wer hat die Mühle dort aufgebaut? Wir alle, Majestät. Ach, sie ist es. Wer ist denn der Müller? Ich, Majestät. Stehst du nun ganz allein? Nein, Majestät. Siehst du, ich stehe allein.
rei, divino e solitário, tal como Hitler, contempla o destino do seu país. O filme termina com uma montagem dos temas favoritos que vimos anteriormente nas pinturas, nas casas e na escultura. Mãe e criança, o fazendeiro arando seu campo, colheitas abundantes, a repetição infindável das mesmas mentiras. Arruinada Alemanha verdadeira, a Alemanha de mentira vive em paz e prosperidade. O filme de Veit Harlan, chamado Kolberg, foi feito durante o último ano da guerra. Fala da resistência da cidade de Kolberg contra Napoleão. Goebbels escreveu maior parte do diálogo. Era um convite ao suicídio coletivo. Quando Hitler percebeu que os alemães já não poderiam mais ganhar a guerra, deserdou-os como seu povo. Condenou seu próprio país a uma morte nacional. Es hat keinen Sinn mehr. Wir können die Stadt nicht halten. Und? Übergabe. Ach, wir in Magdeburg, Erfurt, Güstrow, Spandau. Alles ist umsonst gewesen. Das Ende Schande. Wir sind hier groß geworden. Wir kennen hier jeden Stein, jede Ecke, jedes Haus. Och, wir lassen noch nicht los. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen an unserer Stadt, wir lassen nicht los. Nee. Da muss man uns die Hände einzeln abhacken oder uns erschlagen, einen nach dem anderen. Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. So wollte ich's von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Em 1945, a ideologia havia levado à morte 55 milhões de pessoas.